Você já se perguntou por que até hoje as ondas de choque não foram incluídas no rol da ANS? Afinal, as ondas de choque são muito eficazes para tratar doenças musculoesqueléticas, não é mesmo? Isso tem uma razão e eu vou falar isso para você nesse vídeo. Eu sou o Carlos Vinícius, ortopedista, especialista no tratamento das ondas de choque. Vem comigo aí para mais um vídeo. Se você olhar lá aquela tabelinha com os códigos de procedimentos, né, a tabelinha da MB, CBHPM, você vai encontrar sim a zona de choque, tanto para litotripsia extracorpórea, quanto para tratamento de doença musculoesquelética, seja ela óssea ou de partes moles. Tem lá o código direitinho, os valores, tudo certinho. O que seria muito bom, né, para pedir reembolso no convênio, ou mesmo se você preferir receber os honorários diretamente do convênio, né? Mas se você for olhar lá na tabelinha da ANS, você vai ver que só tem autorização para fazer a litotripsia extracorpórea. E aí se você for pedir, por exemplo, um reembolso para o paciente, ou o paciente quiser pelo menos uma autorização para fazer as ondas de choque, eles não vão conseguir porque os convênios se sentem desobrigados a autorizar esse procedimento, mesmo sabendo que ele é muito bom. E aí, isso tem um motivo. E eu, para responder isso, eu preciso falar para você como é que foi a história das ondas de choque no mundo, né? Que começou lá em 1990 na Europa, na Alemanha mais especificamente. As ondas de choque foram desenvolvidas lá para 80, né, em uso humano, mas foi aberto para utilizar mesmo para tratamento de doença músculo-esquelética a partir lá da década de 90, 1990 em diante, tá? Na Alemanha. E aí foi visto inicialmente que elas eram muito eficazes para epicondilite lateral, fascite plantar, tendinite calcária, pensando lá no mesmo princípio para quebrar lá os cálculos renais, tá? Mas aí depois a gente acabou vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A onda de choque para litotripsia é uma coisa e a onda de choque para doença musculoesquelética tem outro mecanismo completamente diferente. Mas o fato é que quando começou a fazer isso nas pessoas, nos pacientes que a gente atende hoje, o resultado foi muito bom. E é o que a gente vê na nossa prática, aí, mais 70% de eficácia que a gente tem nos nossos pacientes. E isso são pacientes crônicos, né, que não melhoraram com nenhuma outra terapêutica, né, convencional. E aí a gente faz os ondas de choque e tem um resultado muito surpreendente que a gente pode auxiliar muitos pacientes. E foi o que eles pensaram na época e obtiveram na época. E eles levaram isso lá para os conselhos das seguradoras, tanto do equivalente ao SUS, né, no nosso país, quanto o privado, lá para eles, na Europa. E aí foi liberado, inicialmente foi liberado, e aí eles começaram, né, as seguradoras começaram a pagar para as empresas para fazer as ondas de choque, né, e foi fazendo em vários pacientes com resultados muito bons, né, e foi ampliando a gama de indicação e foi ampliando também a quantidade de pacientes tratados. E aí ampliou ainda mais a popularidade das ondas de choque, tanto que se você for para a Europa, né, lá usa-se muito mais do que aqui no Brasil, do que na América, na verdade, na América toda, não só no Brasil, né, América do Norte e América do Sul, tá? Lá na Europa, por outro lado, é muito comum o uso e já se usa há muito tempo, né, desde 1990. Com isso as seguradoras chegaram a pagar mais 60 milhões, né, de euros, né, ou na moeda deles, né? E isso gerou um custo aí bem elevado. E aí eles começaram a pensar, poxa, tô pagando aí um custo elevado, né? Sendo que não tem nenhuma prova científica, uma prova cabal científica de que a onda de choque vai ser eficaz para tratar essas doenças aí que estão sendo propostas. E assim, de fato, as ondas de choque são muito eficazes, mas claro que tem o percentual de falha, né? Não é todo mundo que vai melhorar com as ondas de choque. E tem também aqueles colegas que acabam indicando para patologias que não são as convencionais, e isso acaba denegrindo aí, entre aspas, né, a imagem das ondas de choque. Por exemplo, patologia clássica, epicondilite lateral. Já indicar para artrose do cotovelo, artrose do joelho, não é uma patologia clássica, muito menos naquela época. E aí imagina alguém indicando e o paciente não melhorando.
né? Aí a seguradora vai achar ruim, lógico, né? Tá gastando dinheiro, tá gastando uma boa grana para depois ter que fazer uma prótese de joelho nesse paciente, ou uma prótese de cotovelo, sei lá, depende do caso, né? Então, aí eles começaram a ficar meio cabreiro com isso e questionaram, meu, você está indicando aí, tô pagando e nem sempre está tendo um bom resultado. E às vezes, com essa super indicação, acaba diminuindo ainda mais a eficácia, né? Se você colocar no bolo, no fim das contas, acaba diminuindo a eficácia. E como as seguradoras estão interessadas em saber o risco, né, o benefício, aí elas vão questionar. E aí não tinha muito estudo para fundamentar as ondas de choque e eles falaram assim, ó, vamos barrar, não vamos mais pagar as ondas de choque aí na Europa, né? Tudo bem. Aí o que aconteceu? Isso foi muito bom porque começou a ter os estudos. Tanto que a partir dos anos 2000, né, começou a aumentar a quantidade de estudos com as ondas de choque. E depois, 2010, também começou a aumentar ainda mais. E agora está cada vez aumentando mais as evidências do tratamento das ondas de choque, seja positivo ou negativo, tá? Mas o importante é que está tendo cada vez mais evidência. Só que mesmo com esse crescente aumento da evidência, as seguradoras que não são bobas acabaram não voltando atrás, né? Em autorizar novamente o uso das ondas de choque lá. E aí vindo para o Brasil é a mesma coisa. Se lá na Europa, que já era muito utilizado, eles não estão incluindo mais no rol da ANS deles, imagina aqui no Brasil, que começou depois, né? Aqui no Brasil começou lá pro início do século, né? Dos anos 2000 aí, e começou bem devagarinho. Quando eu comecei, por exemplo, que era já em 2013, ainda pouco se falava das ondas de choque. Eu na residência nunca ouvi falar das ondas de choque. Eu descobri antes, né, na residência, porque eu tive que fazer um trabalho, né, lá no grupo de pé, eu lembro muito bem. Era de fascite plantar, no grupo de pé, e eu tinha que falar sobre um tratamento conservador para fascite plantar. E dentro lá do artigo que eu peguei, falava de onda de choque. Eu achei, onda de choque vai fazer choquinho no paciente, coisa mais diferente, estranha. Isso foi em 2011, mais ou menos, né? Isso foi lá para 2011 que eu olhei. Nada, falei lá com os chefes, né, na época, também não deu muita bola, talvez eles não conhecessem. Aí só em 2013 que eu fui descobrir as ondas de choque, graças à minha amiga veterinária, né? Durante uma reunião científica lá no laboratório, que eu pesquisava, né? Fui fazer o meu doutorado depois. E aí eu descobri com as ondas de choque só por isso. E mesmo nessa época aí, ó, 2013, falava-se muito pouco. Aí com o tempo, lá para 2016 mais ou menos, aí aumentou a popularidade das ondas de choque. Então agora que está tendo uma maior popularidade das ondas de choque, então agora que está tendo mais o pensamento de se incluir realmente as ondas de choque na ANS. Mas, infelizmente, talvez seja difícil de incluir. Por quê? Porque os custos vão aumentar para o convênio, né? E ele vai ter que fazer as contas. O que é mais interessante? Ele pagar as ondas de choque ou pagar a cirurgia, por exemplo. Porque as ondas de choque podem muito bem evitar vários procedimentos cirúrgicos, né? E remover também os pacientes que estão no limbo, né? Aquele limbo de que não tem ainda indicação de operar e também não está dando certo com o tratamento não cirúrgico, né? E esses pacientes que estão no limbo é uma grande quantidade de pacientes que existe, né? Imagina autorizar a onda de choque para essa grande quantidade de pacientes que não vão para a cirurgia. Então, teoricamente, o convênio não vai ter benefício em fazer as ondas de choque. Porque a gente pode até pensar, né? É mais benéfico fazer as ondas de choque, por exemplo, com um paciente que tem artrose, porque aí eu posso postergar a prótese de joelho. Ok, mas esse tamanho amostral é muito pequeno frente àquele grande grupo de pacientes, por exemplo, com epicondilite lateral, fascite plantar, com pubalgia, que você naturalmente não vai operar esses pacientes. Por mais que seja refratário ao tratamento não cirúrgico, muito difícil o paciente topar e muito difícil o cirurgião fazer a cirurgia, porque sabe que o porte cirúrgico é muito grande para o tamanho da cirurgia. Então a quantidade desses pacientes que vai de fato, né, virar cirúrgico é muito pequena para esse tamanho amostral enorme
que aí o convênio vai ter que pagar e gastar dinheiro com isso, né? E a gente vê que a cada ano aumenta aí 20, 30, 40% o valor do convênio, né? Justamente por causa dos custos que já são elevados. E aí imagina incluir a zona de choque, o convênio dificilmente vai querer. Então tem uma briga grande aí para incluir, se vai incluir mesmo a zona de choque no rol da ANS. Então, em resumo, é mais questão financeira mesmo, né? Risco-benefício. Então, por isso que as zonas de choque não foram incluídas até hoje na ANS. Esse motivo e porque no Brasil as zonas de choque são relativamente recentes. E também porque, mesmo com todos os estudos que tem, a gente tem que dar a mão à palmatória. Ainda não tem estudos com alta evidência falando as zonas de choque são muito boas ou não servem para tal coisa. As evidências estão crescendo ainda. Se você for olhar lá, não tem nada. Se você pegar uma meta-análise, não tem uma meta-análise que vai falar, bater o martelo, onda de choque funciona para epicondilite lateral nessa situação, ou não funciona para epicondilite lateral para aquela outra situação. Muito difícil mesmo, né? E aí, por conta disso tudo, desses motivos aí, a ANS não vai autorizar por muito tempo ainda a zona de choque. Quem sabe no futuro, né? Vamos ver. Então, se você tiver aí alguma outra pergunta, quiser saber, é só escrever na minha caixinha de perguntas que eu abro praticamente todos os dias, tá bom? Ou então escreve nesse vídeo aqui que eu anoto, né, e respondo para você. Beleza? Até mais!